Olá, a teoria de Dawes, criada em 1884 por Charles Dawes, é um conjunto de princípios amplamente reconhecidos na análise técnica e no estudo de mercados financeiros. Charles Dawes foi um dos fundadores do Wall Street Journal e criador dos primeiros índices de mercados. É acerca dele que vamos falar no vídeo. Fica aí, vamos para o vídeo. Até já! Este nome ficou famoso por dois motivos. Primeiro motivo, índice Dow Jones. E segundo motivo, foi um dos criadores do The Wall Street Journal. Por isso, Charles Dawes foi um grande nome no século XIX. Hoje vamos entender o que é a teoria de Dawes e como ela ainda influencia os mercados financeiros. No mercado financeiro, esta teoria de Dawes explica como os preços se comportam ao longo do tempo e ajuda os investidores a entenderem o ciclo dos mercados. Os princípios dele são 6. O primeiro princípio: os mercados descontam tudo. Os preços do ativo refletem-se no mercado. Tudo o que seja notícias acerca daquele ativo ou não, até pode ser uma tendência global. O ouro é um ativo que, se há uma tendência global, o preço do ouro tende a ter mais ou menos volatilidade. Com estas notícias, sejam elas boas ou ruins, elas já estão refletidas nos preços das ações. Se forem boas, normalmente os ativos ganham volatilidade e sobem. Se forem más, normalmente o ativo ganha volatilidade e desce. Daí os mercados descontarem tudo. Outro princípio: o mercado tem 3 movimentos. O primeiro destes 3 movimentos são as tendências. Temos 3 tipos de tendências. A tendência primária, que é uma tendência de longo prazo, que engloba anos e meses. É a primeira tendência que nós vimos quando analisamos no gráfico anual. O mercado seguinte é um mercado mais curto, que é um mercado secundário. Há quem diga que são as correções feitas pelo mercado à tendência principal, à tendência primária. O mercado secundário é um mercado que geralmente dura semanas a meses. Por exemplo, uma tendência primária de longo prazo pode estar em queda, desde o início da cotação do ativo até hoje, pode ter feito uma tendência de queda, mas, em compensação, no mercado secundário, onde há uma correção, pode estar com uma tendência de alta. Uma coisa não impossibilita a outra. Estamos a falar de movimentos de mercado. Portanto, os mercados têm a tendência primária, que é de longo prazo, e a secundária, que é de médio prazo, que são consideradas as correções. A última tendência é a chamada tendência menor, que é as pequenas flutuações, que são elas diárias ou semanais. Os investidores da tendência primária de longo prazo chamam a estas flutuações de ruído. Queremos uma tendência real, é uma tendência primária ou uma secundária, mas mais as primárias, que são as de longo prazo. Estas tendências, elas próprias, têm 3 fases. A fase da acumulação. O que é a fase da acumulação? É onde os investidores informados começam a comprar aquele ativo. A seguir, vem a fase da participação pública, que é quando a tendência ganha força e o público, em geral, começa a investir. Por último, a euforia ou distribuição, onde a tendência atinge o pico e os investidores informados começam a realizar lucro. Quarto princípio: os índices devem confirmar um ao outro. Para que uma tendência seja validada, diferentes índices de mercado, tais como o Dow Jones Industrial e o Dow Jones Transportation, devem se mover na mesma direção. Quinto princípio: o volume confirma a tendência. Tal como o nome indica, é o volume do ativo. Se há muita compra, o preço tem tendência a subir.
Se há pouca compra, o preço tem tendência a descer. Em uma tendência de alta, o volume aumenta conforme os preços sobem. Sexto princípio. As tendências continuam até que uma reversão clara ocorra. Sempre. A tendência está sempre ativa, excepto quando há uma reversão clara do ativo. A tendência é de alta. Faz topos e fundos ascendentes. Enquanto não houver uma confirmação que passou para uma tendência de baixa, a tendência de alta está ativa. Resumindo, o mercado segue na direção de uma tendência até que sinais definitivos provem o contrário. Estes são os 6 princípios da teoria de Dó. A teoria de Dó importa bastante, porque todos os traders seguem a teoria de Dó. E porquê? É simples. Porque mesmo com novas tecnologias e métodos muito mais avançados, os fundamentos da teoria de Dó, esses 6 princípios fundamentais da teoria de Dó, são bastante relevantes para análise técnica. Porquê? Porque ela nos ensina a importância de observar o comportamento do mercado como um todo e de identificar tendências para tomar decisões mais informadas. Por isso, análise técnica é muito importante. E se seguirem à risca a teoria de Dó com a análise técnica, vocês ganham dinheiro no mercado. Para concluir, a teoria de Dó é um conjunto de princípios amplamente reconhecidos na análise técnica e no estudo dos mercados financeiros. Vimos também que ela foi desenvolvida a partir dos escritos de Charles Dó, que foi um jornalista. Ele criou o índice Dow Jones e tem uma bastante influência nos mercados financeiros. Em 1882 ele cofundou a Dow Jones Company e mais tarde o Wall Street Journal. E estas suas observações deram origem à teoria de Dó. Ela explica como é que os preços se comportam ao longo do tempo e ajudam os investidores a entenderem o ciclo dos mercados. Temos 6 princípios fundamentais. O primeiro princípio é que o mercado desconta tudo. Tudo o que está relacionado com o mercado já está incluído no preço. O mercado tem 3 movimentos. Tendência primária, tendência secundária e pequenas flutuações, ou tendência menor. Tendência primária é a tendência que dura meses ou anos, é a maior de todas, e é uma tendência de longo prazo. A secundária serve para corrigir ou complementar a primária. Geralmente dura semanas a meses. As pequenas flutuações, ou a tendência menor, são pequenas flutuações, tal qual como o nome diz, são flutuações diárias ou semanárias que podem ser consideradas ruídos. Estas tendências possuem 3 fases, que é a acumulação, ou seja, quando os investidores informados começam a comprar ou a vender ativos antes de haver uma notícia enorme ou uma mudança de qualquer coisa. Depois temos a fase da participação pública na tendência, que é quando essa tendência ganha força, os investidores começaram a investir e essa tendência ganhou força. Por último, a última fase é a euforia ou a distribuição, que é quando a tendência atinge o pico. Os investidores que provocaram a acumulação, os tais investidores informados, começam a realizar os lucros. O quarto princípio, os índices devem se confirmar um ao outro. A Dow Jones Industrial e o Dow Jones Transportation devem se mover na mesma direção. Indicam força na tendência. Depois, o volume confirma a tendência. Se há um grande volume numa tendência de alta, esse volume aumenta conforme os preços. Ora, se o Dow Jones Industrial sobe, o Dow Jones Transportation sobe, há força na tendência. Se houver uma tendência de alta, o volume aumenta com os preços. Sexto e último princípio. As tendências continuam até que uma reversão clara ocorra. A tendência permanece em vigor até ser revertida. O mercado vai numa direção e essa tendência continua. Só e única e exclusivamente quando houver evidências claras de uma reversão é que podemos dizer que o mercado está a reverter. Mas até lá, a tendência continua sempre ativa. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Deixem o vosso like e inscrevam-se no canal para que eu possa trazer mais dicas sobre o mercado financeiro. Aqui tratamos de finanças a 100%. Eu sou conselheiro em investimentos financeiros
Não vos venho aconselhar, neste momento não estou a aconselhar ninguém, não quero tomar essa responsabilidade, não quero deixar de fazer aqui o meu trabalho para aconselhar, e então aquilo que eu quero é transmitir-vos conhecimento. Deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e mais vídeos haverão sobre o mercado financeiro. Muito obrigado e até à próxima.